Olá, bem-vindos à nossa série Descomplica aí Profissionais da Saúde. Eu sou Keila Dicchini, fundadora da Menorá, uma contabilidade especializada em médicos e demais profissionais da área. No episódio de hoje, nós vamos iniciar a pessoa jurídica, como que o profissional da saúde pode trabalhar, exercer sua profissão como uma pessoa jurídica. Vamos iniciar com quais tipos de empresa existe. E você que ainda não teve a oportunidade de assistir nossos episódios anteriores, aproveite para conferir. Lá tem muito conteúdo útil para você utilizar na sua jornada como profissional da saúde. Vamos começar. Quando a gente ouve uma pergunta, Keila, quais tipos de empresa existe? Tipos de empresa significa a mesma coisa que natureza jurídica. Então, o que isso significa? Quando você define como o seu negócio é organizado, como que ele é estabelecido, quais as suas atividades, né? Como que você vai exercer, né? Qual atividade você vai exercer, as regras, os direitos, os deveres do sócio. Então, quando a gente fala quais os tipos, nós nada mais do que essa organização, correto? Então, quais são esses tipos de natureza jurídicas? Quais são esses tipos de empresa? Então, para o profissional da saúde, para o médico, existe a sociedade simples, que ela pode ser também limitada, a sociedade limitada unipessoal, o empresário individual e a sociedade empresária limitada. Dito isso, né, falando quais os tipos que existem para você, médico, ou qualquer outro profissional da área, nós vamos agora aprofundar em cada uma delas. E nós vamos iniciar com o empresário individual. O que é o empresário individual? O que é importante a gente saber desse tipo de empresa? O que é obrigado a gente saber? Quem é obrigado? O que é importante a gente saber? Que quem é obrigado a ser empresário individual, atualmente, é somente o MEI, o microempresário individual. As demais empresas, as demais pessoas, né, físicas, também pode ser empresário individual. Só que nós, aqui da Menorá, nós não abrimos nenhuma empresa como empresário individual e nem quando o nosso cliente vem de um outro escritório, que ele vem como empresário individual, nós não mantemos ele como empresário individual. Você vai me perguntar, por que isso, Keila? Porque a empresa ou empresário individual, ele não separa a pessoa física da pessoa jurídica. Então, caso a sua empresa, ela no decorrer, né, da sua atividade, você criou um passivo, você tem uma dívida, você não conseguiu pagar os encargos dos seus funcionários, na realidade popular, você endividou
e não tem dinheiro suficiente para pagar a sua dívida. Quem que responde por essa dívida? Quem responde é você, pessoa jurídica, com você, profissional. Você responde de uma forma ilimitada à responsabilidade e aos riscos pelos resultados. Então, se ele é negativo, você vai responder com seus bens pessoais, mesmo que seja a sua casa. Então, empresário individual, eu trouxe aqui para você saber que existe e para você entender se a sua empresa é empresário individual, você deve procurar o seu contador e falar que quer fazer uma alteração contratual. Diante disso, vamos falar agora do próximo tipo, que é a sociedade simples ou sociedade simples limitada. Quem que pode ser qualquer junção de dois profissionais que exerça, que vai explorar o próprio serviço? Exemplo, dois dentistas querem alugar um espaço e cada um vai atender seus clientes, seus pacientes. Então, eles sim podem ser uma sociedade simples, certo? Outra característica importante, ele não pode, em hipótese alguma, contratar um profissional que exerça a mesma atividade profissional do autônomo. Exemplo, você contratar um outro dentista para atender ali naquele espaço. Não é permitido isso para uma sociedade simples. Por quê, Keila? Porque uma sociedade simples, ela não tem fins mercantilistas, certo? Mas então, qual que é a vantagem de ser uma sociedade simples, Keila? A vantagem é que em algumas cidades do Brasil é garantido o ISS fixo. O que isso significa? Geralmente, nas outras sociedades, você paga o ISS sobre o seu faturamento. E na sociedade simples, você pode pagar o fixo uma vez no ano, ao invés de pagar mensalmente todo mês. Vamos num exemplo assim, para ficar mais claro. A alíquota do ISS ela vai variar de 2% até 5%, dependendo da cidade que você está estabelecido. Então, se você teve um faturamento de R$100 mil, você vai pagar 3% sobre esse faturamento. Se você for uma sociedade simples e a sua cidade garantir para você que você pode pagar o ISS fixo, você vai pagar um valor anual. Entendeu? Essa é a grande jogada da sociedade simples. Onde a sociedade simples é registrada? Bate-se, um contrato social e esse contrato ele vai ser registrado no cartório de registro civil de pessoas jurídicas, certo? Uma sociedade simples, ela tem que ser inscrita no registro de classe e lembre-se, para você fazer essa opção, você tem que ter em mente qual o tipo de empresa vai ser a sua. A junção dos profissionais, entendeu? Então, já que vocês agora entenderam o que é uma sociedade simples, vamos passar para o próximo tipo de sociedade. Então, existe também a sociedade
Empresária Limitada. Como é essa sociedade, Keila? Ela é constituída por 2 ou mais sócios, igual a simples. Quem que pode compor o quadro societário? Pode ser composto por diferentes formações, onde eles agrupam e abrem a sua sociedade. Então pode ser dentista com fisioterapeuta, médico com psicólogo, com fisioterapeuta. Então pode unir várias especialidades, várias atividades e montar uma única empresa, ok? Uma regra: como que eu posso criar o nome da minha sociedade? Para a Sociedade Empresária Limitada, você tem que pôr em mente assim, vem o nome, que é somado com o segmento, né, a atividade que você vai exercer, mais o limitado. Então, vamos dar um exemplo para simplificar. Destine serviços médicos e odontológicos limitados. Destine serviços terapêuticos limitado. Entendeu? É necessário ter no mínimo um sócio administrador. Ok? Não é exigido, gente, um valor mínimo para o capital social. Então, só que ele tem que ser coerente ao que vocês montaram. Não tem como vocês colocarem lá 10 mil reais e vocês montaram um consultório onde tem um eletrocardiograma, tem todos os móveis, o capital social ali, ele tem que bancar tudo que foi montado e ainda ter um capital de giro, ok? Ele é registrado na junta comercial. E qual é o pulo do gato? Quem responde pela dívida da empresa é o patrimônio da sociedade. As dívidas limita-se ao capital social. Outro detalhe importante que é necessário falar. E cada sócio é responsável pelo percentual que ele tem naquele capital social. Correto? Se juntou vários profissionais e um tem um percentual maior que o outro, cada um vai responder somente por aquele capital social. Beleza? É necessário também ser registrado o CNPJ dessa sociedade, ser registrado no Conselho de Classe. Agora que vocês já entenderam o que é uma sociedade empresária limitada, vamos passar para o próximo tipo, que é uma sociedade limitada unipessoal, a famosa CLU. Essa sociedade ela é composta por apenas um sócio. Ela é registrada na junta comercial, não é exigido um valor mínimo de capital social. A razão social muda-se a regra. Aí vai ser o nome do profissional acrescido da palavra limitada ou LTDA. Precisa também o CNPJ ter registro no Conselho de Classe. E quem responde pelas dívidas da empresa é o patrimônio da sociedade. Limita-se ao capital social. Ok? Vocês podem, quem já é um pouco mais antigo aí, né, que já exerce a sua profissão há um tempo, virar assim, mas e a empresa Eireli, né? Por que foi criado a sociedade limitada unipessoal? Porque a Eireli, ela era obrigatório você abrir com um capital social no mínimo de 100 mil reais. A CLU
caiu isso, caiu essa regra. Então, eu nem falo da Eireli, nem é usada mais no mercado de trabalho, ok? Vamos passar agora para o nome fantasia. Keila, o que é nome fantasia? Então, existe o nome da empresa, que é a razão social, que existe uma regra para criar esse nome. Mas eu não queria que chamasse Keila Varitinha Limitada. Por isso, nós criamos o nome fantasia, Menorá Soluções Estratégicas. É aquela marca que você quer que a sua empresa seja conhecida na sociedade. Então, você criou uma CLU, você não quer sócio, você não precisa fazer a propaganda da sua empresa com o seu nome. Você vai pôr aquela marca, aquele nome que você quer que ela seja reconhecida para o público, ok? Qual o tempo médio para a abertura de uma empresa? Segundo os dados oficiais, hoje no Brasil, o tempo médio demora entre 4 dias úteis. Keila, por que você está trazendo isso para nós? A gente não abre, nós precisamos do contador para abrir a empresa. Sim, pessoal, é verdade. Só que eu estou trazendo essas curiosidades porque é importante você saber. Eu quero abrir uma empresa. Você vai ter noção que você procurou lá o seu contador e que vai demorar em média 4 dias úteis. Então tem como você se programar. Por isso que eu estou trazendo questões atuais para que eu tenho certeza que vocês têm curiosidade, ok? Outra questão que eu trouxe é quanto que custa para abrir uma empresa. Hoje em dia vai variar de 500 a 3 mil reais. Nossa, que diferença de um valor ao outro. Tudo depende, gente. Depende da quantidade de sócios, depende quantas atividades vocês vão exercer, depende da região que você vai abrir a sua sociedade. Então, por isso que tem essa variação, ok? Aí você pode estar me perguntando, Keila, eu entendi cada um, mas qual você, Keila, me indica? Qual tipo de empresa você indica para o meu negócio? Então, o que eu posso falar agora, neste momento, para você? A decisão depende de um bom planejamento. Você tem que analisar, é fundamental avaliar quais as vantagens e desvantagens de cada uma. Se você vai atuar sozinho ou se você vai atuar em grupo. Se você vai atuar, são 2 profissionais e vocês vão explorar a própria profissão ou vocês são profissionais diferentes e vocês vão contratar, têm a intenção de contratar outros profissionais para trabalharem para vocês dentro da empresa. Tá vendo? Que são várias questões que tem que ser analisada. A única coisa que eu garanto aqui neste momento para vocês é que você, que é empresário individual, que você vá, procure o seu contador e peça uma alteração contratual, uma alteração no seu tipo de empresa, na sua natureza jurídica. Isso eu afirmo para você aqui agora. E para você que pretende, que ainda não tem a sua empresa, está pensando em abrir a sua empresa, de cara você já vai falar para o seu contador, eu não quero empresário individual. Certo? Então, diante do que eu disse para vocês, eu quero agora fazer um resumo do que foi falado. Nós falamos sobre o empresário individual, sobre a sociedade simples, sobre a sociedade empresária limitada, sobre a sociedade limitada unipessoal, correto?
E falamos sobre o nome fantasia, falamos o tempo que demora hoje no Brasil para abrir empresa, falamos o valor que tem, que sofre variação, por como que sofre variação, e indicamos o que você não deve fazer. Eu espero de coração que essas informações tenham sido úteis para vocês, certo? E se foi relevante, eu peço para que vocês não esqueçam de deixar o seu like, de compartilhar o conteúdo com seus amigos, né, seus colegas de trabalho, e que vocês não se esqueçam de se inscrever no canal para receber as notificações dos próximos episódios que vão ao ar. Aproveito para convidar cada um de vocês para assistir o próximo episódio que vai ao ar no dia 19 de setembro, às 19h30. E aproveito, gente, agora nós vamos aprofundar na pessoa jurídica, tá? E que eu tenho certeza que é uma opção excelente para o médico e para os profissionais da área. Espero vocês no próximo episódio. Tchau!